João 14, nós vamos ler um versículo que Jesus declara, que é o versículo 27. João 14, 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus fala que existem dois tipos de paz aqui. Um tipo de paz que o mundo pode nos oferecer e uma paz que provém dele mesmo. Ele fala assim: eu vos dou a minha paz. É algo que é produzido por ele mesmo, pertence a ele. É um dos frutos do Espírito descrito lá em Gálatas 5. Ele diz que um dos frutos do Espírito é a paz que provém do próprio Deus. É um talento que ele nos dá. É uma ferramenta que ele nos concede. Ele diz assim: eu tenho uma paz e eu concedo a vocês. Porém a minha paz não é como a paz que o mundo oferece. A paz que provém do mundo é uma. A paz que provém de mim, diz o Senhor, é outra. Ele faz questão de separar isto. O mundo tem muitas formas de oferecer a sua paz, mas ela é temporária e passageira. Algumas pessoas podem obter paz através de uso de entorpecentes. Algumas pessoas, para ter paz, até mesmo cruzando a religião com essa expectativa, utilizam-se de outras ferramentas para trazer paz ao seu corpo, tomando um chá alucinógeno para que eles possam então enxergar ou ter mais comunhão, ou enxergar ou ver alguma coisa relacionada ao seu Deus. O mundo tem muitas formas de conduzir o homem à paz. O mundo pode oferecer paz através do dinheiro, mesmo sendo momentâneo. Porque esses elementos, amados, como o dinheiro, pode te oferecer alguns sentimentos, algumas sensações, e isso é inegável. Até recentemente, essa semana, eu contava uma história de um rabino americano, muito famoso, e ele um dia foi convidado, e isso é um fato que realmente ocorreu. Ele foi convidado para ministrar uma palestra em Nova York, e perguntaram para ele, colocando ele como preletor principal, se ele cobraria algum dinheiro para ministrar a palestra. Ele falou assim: não, palestra eu não cobro, eu faço gratuitamente. Eles falaram assim: tudo bem. No dia marcado da palestra, ele chegou com 1h30 de antecedência, e o pessoal veio, recebeu ele, já tinha um camarim pronto para ele, com algumas comidas, bebidas. Falou: você quer alguma água, quer um vinho, quer alguma coisa diferente? Ele: não, o que está aqui já é o suficiente para mim. Ok. Passado ali 30 minutos, 1 hora antes da palestra, ele olha para o auditório já estava pela metade, com bastante pessoas. E ele começa a ver algumas pessoas importantes no auditório. E ele chama então os organizadores e fala assim: viu, quem vocês convidaram para esta palestra? Nós convidamos o prefeito da cidade, vai vir algumas celebridades, pessoas importantes estarão aqui hoje, como jornalistas e outras pessoas do meio que nós escolhemos. Ele falou: vocês convidaram essas pessoas? Ele falou: sim. Ele falou: então eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não ministro essa palestra se eu não receber $10.000. Se vocês não me derem $10.000, eu não ministro essa palestra. Os organizadores ficaram inconformados. Mas você falou que ia fazer de graça. Ele falou: se vocês não me derem $10.000, eu não ministro a palestra. Rapidamente um pensou assim: vamos cancelar. Falou: mas o prefeito já foi convidado, você tem coragem de falar para ele que não vai ter mais a palestra? Já tem pessoas aqui que se deslocaram da sua casa. E para nós que moramos aqui é diferente, amados, quando você, por exemplo, mora em uma cidade como São Paulo. Quando você se desloca para ir até um lugar, às vezes você levou 1 hora para se deslocar, para chegar lá. E aí eles ficam desesperados, começam a correr um para cada lado e vai até que eles conseguem levantar o dinheiro. E faltando 15 minutos para começar a palestra, eles chegam com os $10.000 em dinheiro e dão ao rabino. O rabino agradece, coloca $5.000 no bolso e os outros $5.000 coloca no outro bolso. Deu o horário, ele sobe, ministra uma palestra de 1h30
Ao fim da palestra, todo mundo aplaude ele de pé, porque foi muito boa a palestra dele. E ele termina, volta para o camarim, as pessoas então vão até o camarim para abraçar ele, né, fazer alguns comentários, aquela coisa toda. E ele chama os organizadores. E eles ali um pouco chateados, mas felizes, porque foi um sucesso a palestra, tudo bem, que eles tiveram que arrumar um dinheiro às pressas, e vão lá abraçar ele. Ele pega os $10.000 e devolve aos organizadores. Aí aqueles homens ficam sem entender mais ainda. Olham para ele e falam assim: Rabino, como assim? Você disse que ia fazer de graça. Ele falou assim: não, minha palestra é de graça. Eu sei, mas você pediu dinheiro para a gente teve que correr atrás, arrumar $10.000 para trazer até aqui, e aí você agora vem e devolve. Eu falei: devolvi porque eu não cobro para fazer palestra. Ele falou: mas por que você queria o dinheiro? Aí ele fala, né? Olha, você chamou pessoas muito importantes. E isso me deixou um pouco preocupado. Então, uma das formas de você se tranquilizar, você não sabe o que é dar uma palestra com $10.000 no bolso. Te produz uma sensação tão gostosa. E é isso que eu precisava. Eu precisava disso para me tranquilizar. E agora eu vim. Amados, é inegável que o dinheiro produz sensações no homem. É inegável. Se tem uma coisa maravilhosa, é você saber que todas as suas contas estão pagas. E o teu saldo na conta ainda é positivo. É uma sensação muito boa. Eu sei que é raro, mas é muito boa, e isso é inegável. Jesus não está dizendo que isso não existe. Ele fala: o mundo tem formas de te oferecer paz, mas isto não é como a paz que eu estou oferecendo a vocês. O dinheiro pode momentaneamente resolver isso ou aquilo, pode. Mas as almas, os homens mais aflitos do mundo, o maior índice de suicídio são nas famílias onde as contas bancárias estão sobrando números. Então, o dinheiro pode proporcionar isso? Pode, de forma temporária. Mas não significa que é a mesma paz que o Senhor pode dar. É diferente, amados. É completamente diferente. Você tem um sonho de ter uma casa própria. Você luta, vai. Não sei quem aqui já experimentou, já sentiu. Amados, tem uma sensação única. Vocês vão saber do que eu estou falando aqui, para aqueles que já experimentaram. Que sensação maravilhosa você pagar a última parcela do carnê. A última. Você paga a última e fala assim: acabou. Dura alguns minutos, às vezes 1 hora ou 2, mas é uma coisa tão gostosa. Você pagar a última parcela, porque ali tem uma história por trás. Teve meses que você teve que apertar dali, pedir emprestado, tirar do especial. Você lutou, mas você conseguiu terminar. Isso é, amado, sensações que nós vivemos e desfrutamos desse mundo. E Jesus não está abolindo isso, dizendo isso não existe. Existe. Você está morrendo de fome e de repente a comida vem, você mata, sacia a sua fome, é uma sensação de prazer que dá ali momentânea. Ele diz que existem muitas formas de paz que o mundo pode oferecer, mas é diferente da que ele tem. Como assim? Amados, o salmo que mais expressa o que Jesus está dizendo aqui é o Salmo 23. Vamos abrir? Muito conhecido pela igreja, mas pouco compreendido sobre o que significa este salmo. Este salmo tem tudo a ver com a paz que provém do Senhor. Esse salmo tem tudo a ver com essa paz que não é a paz que o mundo pode te oferecer, que a paz que o mundo pode proporcionar para você. É um salmo diferente. Vamos lá. O Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Para aí, tem 2 pontos aí. O Senhor é o meu pastor, e como consequência disso, eu não tenho falta de nada, nada me faltará. Por Ele ser o meu pastor, nada me falta. Nós declaramos isso, mas muitas vezes de uma forma profética. Mas não é profético esse versículo. Isso é uma afirmação. Isso aqui é conclusivo. Se Ele for o meu pastor, eu não terei falta de nada. Bom, assim como grandes historiadores contam a história desse homem, ele é desconhecido, mas muito famoso pelo conto, que muitas pessoas entraram numa igreja falando sobre este salmo,
porque foi um pedido do pastor, eu queria que os irmãos trouxessem a sua maneira de enxergar o Salmo 23. E as pessoas vinham e falavam isso e aquilo e tal. E um senhor já de idade, muito avançada de idade, ele foi o último a ministrar sobre como ele enxergava o Salmo 23. E ele levou a igreja inteira a uma comoção de choro incansável. Porque ficou muito claro, segundo o próprio pastor daquela igreja, de que aquele homem não ministrou ali o Salmo do pastor, mas ele conhecia verdadeiramente o pastor do Salmo 23. Ele tinha vivência com o pastor. Ele tinha comunhão com o Senhor. E isso ficou notório na maneira como ele então explica este sermão deste capítulo. Se ele for o meu pastor, e não é porque você fala, não é porque eu falo que ele é o meu pastor que ele é. Não é porque eu declaro, ele é o meu pastor, que realmente é. Para ser pastor, amados, para ser ovelha deste pastor, não é só você querer, porque ser ovelha desse pastor requer ser extremamente obediente a tudo que ele manda. Tem um caráter muito interessante por parte da formação da ovelha, diferente de quase todos os animais da terra. A ovelha é um animal, entenda o que eu estou dizendo aqui, ela é um animal ignorante, mas todos são, nenhum animal é racional, não, ela é ignorante sobre princípios, ela é facilmente enganada, ela é facilmente persuadida, ela não sabe, ela está com fome, e se ela estiver em algum lugar que não tem comida, ela morre naquele lugar, ela não vai procurar alimento. Ela é extremamente limitada e diferente de quase todos os animais que existem na terra, amados. Ela precisa de cuidado, ela precisa que alguém oriente ela. Ela precisa que alguém cuide dela, porque ela por si só não consegue. Todos os animais encontram uma forma de se equilibrar na natureza, de se manter sem a dependência de alguém, sem o domesticar do homem. Já a ovelha não. A ovelha, ela necessita de cuidados. Ela necessita de cuidados ao extremo, só que com uma característica muito marcante, que a ovelha, depois que ela encontra o seu pastor, ela nunca mais é enganada. Nenhuma outra voz pode confundi-la, nenhuma outra ordenança pode direcionar ela para outro caminho. Ela só passa a acatar a voz de um líder, um pastor, que é o seu pastor, e ela não é enganada por isso. Mas o pastor é aquele que tem que conduzir ela um momento de comer, um momento de beber água, um momento em que ela tem que descansar, porque ela não sabe fazer isso. Se ele solta ela num pasto, ela come e ela não para de comer. Ele tem que parar, falar assim, pare de comer, limita ela, agora é hora de beber água, agora é hora de dormir, agora é hora de voltar ao aprisco. O tempo todo ele precisa cuidar. É diferente, por exemplo, das vacas. Você solta elas no pasto e elas vão pastando. Quando elas estiverem cheias, elas param de comer e voltam. Ou se aproximam do seu lugar de descanso. Já a ovelha não é assim. Ela é extremamente limitada. Ela precisa de cuidado. Agora, quando ele diz que se o Senhor, Deus, for o meu pastor, se verdadeiramente Ele é quem cuida de mim, nada me faltará. Mas para Ele cuidar de mim, isso na prática precisa ser, amados, uma realidade. Nós não obedecemos a quase nada do que Ele nos manda, do que Ele nos pede, do que Ele nos ensina. E aí depois temos a petulância de falar que Ele é o meu pastor. Que pastor o quê? Não obedece, não faz nada do que eu falo, é rebelde, vive fugindo. Não reconhece que precisa de cuidado, mas se acha autossuficiente. Sabe por que o Senhor nos compara à ovelha? Porque a ovelha não é autossuficiente. E está cheio de crente com a plena convicção de que é autossuficiente. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne, o seu braço, a sua força. Ou seja, maldito não é o que confia no outro homem. Maldito é o homem que confia em si mesmo. E não precisa de ninguém, eu por minha força, eu por minha capacidade. Está cheio aí de águia, tá agora famoso, tá? Os coach aí. Não, porque você pode, porque você... E a Bíblia diz, maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia na sua capacidade. E estão ensinando até dentro das igrejas. Tem uma força aí dentro de você, você vai... Amados, sem o Senhor nós não somos nada.
Nada. E maldito é aquele que confia em si mesmo, nas suas habilidades, no seu poder, na sua capacidade. Um dia ele colocou Nabucodonosor na balança, um homem ímpio, e falou assim: você acha que você é alguma coisa? E desculpa, Nabucodonosor foi muito maior do que todos esses líderes que estão formando aí. Ele implantou o maior império até a sua existência. Ele uniu centenas de nações. Ele tinha uma administração, amados, como não existe no tempo de hoje. Só pode ser comparado ao Império Romano, o tamanho do que e ele fez sozinho isso. Ele cresceu, ele fez a Babilônia se estender por muitas terras. Ele dominou muitas nações. E chegou um momento que ele olhou para tudo isso e falou assim: eu sou muito bom. Olha o que eu fiz. E o Senhor então traz um aviso para ele. E ele ignora. Passado-se 1 ano e pouquinho, o Senhor então o toma na varanda do seu palácio. E ele fala assim: você não é nada. A Bíblia diz que Deus o transforma como um animal. As suas unhas crescem, pelos por todo o seu corpo, e ele passa a viver isolado, no meio do mato, comendo grama, tendo todos os dias acordando cheio, coberto de orvalho, vivendo como um animal. E Deus o humilhou, até que ele então reconheceu que ele não era nada sem o Senhor, que ele não tinha poder algum, que ele não tinha força alguma, que ele não tinha capacidade nenhuma sem o Senhor. Então o Senhor então restabeleceu a saúde. Ele foi acolhido pelos seus servos, voltou ao palácio. E a Bíblia diz que então ele se converteu e ele se tornou servo. A Bíblia diz que não era amigo, ele era servo do Deus Altíssimo. Daí em diante, ele nunca mais ousou dizer que ele tinha algum tipo de habilidade e capacidade. De que o que ele conquistou foi por sua inteligência e sabedoria e estratégia. Tolo! Maldito o homem que confia em si mesmo. E toda doutrina que estimula isso também é maldita. É maldito, amados. Nós dependemos do Senhor. Nós somos totalmente dependentes. Ele é o nosso pastor. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos ensina a cada dia. Ele é quem cuida de nós a cada dia. E se você não crer nisso, se você achar que existe autossuficiência em você, tome cuidado, porque este salmo é para aquele que tem um pastor sobre a sua vida, que orienta, que guia, que faz tudo por ele, e ele só obedece a ordem e o direcionamento dele. E o Senhor diz na sua palavra que as ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz e lhe obedecem. E lhe obedecem. Ovelha que ouve e não obedece não é ovelha do Senhor. Ele diz que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer sensação mais gostosa do que você não ter falta de nada? De tudo que você quer, de tudo que você anseia em conquistar um dia na vida, tudo já lhe foi dado. Tudo que você desejou, o Senhor realizou. Isto só é possível se você tiver verdadeiramente Ele como seu pastor. Eu vou trazer uma ministração logo aos irmãos, não é sobre prosperidade, é sobre dinheiro, biblicamente. É muito interessante, amados, por quê? Porque se você for no hebraico, no aramaico, você vai entender que dinheiro na Bíblia sempre foi considerado como desejo, nunca não só como um fator monetário, mas a fonte da realização dos desejos é o dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais desejo você realiza. É assim que funciona. Simples assim. E que muitos homens amam o dinheiro, e aí habita o problema, pela realização dos desejos. E isso é o fator que traz satisfação, como eu disse aqui no exemplo do Rabino, muita alegria, paz, conforto, segurança, para ministrar uma palestra, uma plateia tão importante. O dinheiro produz algumas coisas? Sim, produz. Mas ainda o homem se encontra em falta. Um dia um jovem muito rico procurou o Senhor. Rico, obediente nas leis, os mandamentos de Moisés. E ele chega: Senhor, eu já faço todas essas coisas. Eu cumpro toda a lei, desde pequenininho. Sei tudo de cor. Os 613 mandamentos tem aqui, na cabeça. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você quer então ser perfeito? Porque se você procurou a Cristo é porque você sabe que alguma coisa está faltando. Ele ainda não é seu pastor.
Por isso que está faltando alguma coisa. Por isso que você sente que tem um vazio, tem algo ainda. Porque se existe um buraco, se existe alguma coisa faltando em você, e não condiz com o que nós acabamos de ler, nada me faltará. Não tenho falta de nada. Olha o que Paulo declara lá em Timóteo. Depois em Filipenses, ele fala que ele não tem falta de nada. Nada lhe falta. O cara está preso. E ele fala assim, eu tenho tudo. Ele está sofrendo um naufrágio, ele fala assim, eu tenho tudo, nada me falta. Isso é uma característica de quem tem o Senhor como seu pastor. Se você sente que falta alguma coisa, se você sente que alguma coisa ainda não foi preenchida, está em conflito com isso. Nada me faltará. Quando você tem o Senhor como pastor e nada te falta, é inevitável você entender o que significa a paz que provém do Senhor. Uma paz diferente do mundo. Uma paz que não define se você está... Vamos lá, presta atenção. Se você recebe uma notícia ruim, como é que você reage? Se você escuta o jornal falando de uma notícia ruim, como é que você reage? Se você escuta que nós estamos caminhando para essa crise ou para aquilo, ou para vai acontecer coisas terríveis, como é que você reage? Se alguém te liga e fala que não vai poder te ajudar, ou não vai poder fazer o que você esperava, como é que você reage? Se você, quando criou aquela expectativa no teu trabalho, o teu chefe vai te promover, ele vai te dar um aumento, e ele prometeu para você, aí ele chega para você e fala assim, sabe aquele negócio? Não vai dar. E fique esperto que ainda a empresa vai cortar algumas pessoas. Como é que você reage? Ou quando você está simplesmente vivendo a vida de forma comum e sem esperar, vem o teu chefe e fala assim, viu? A empresa decidiu te promover. Vai te dar um aumento, você vai ganhar o dobro. E você vai ocupar aquele cargo. Como é que você reage? Se você fica feliz ou triste mediante a tudo isso, é porque estas coisas são as tuas motivações. Essas coisas são o que te abalam. São essas coisas que te deixam feliz, não é o Senhor. Não é o Senhor que produz verdadeira alegria. Não é em saber que você foi salvo que te deixa feliz. É se você vai ter aumento, isso te deixa feliz. Jesus vem no Salmo, em Mateus 6, dizer que isso mostra onde está o nosso coração. Ele está dizendo, nada me falta porque Ele cuida de mim. E quem está dizendo isso, nada mais, amados, é do que o salmista Davi. Aí você fala assim, mas Davi era rei. Amados, ele foi rei, mas também ele foi peregrino, ele foi fugitivo, ele foi humilhado, ele foi perseguido, e quando ele está falando isso, ele está falando de uma condição precária que ele vivia. Ele é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada, Saul quer me matar, eu tenho que me esconder nas cavernas, mas nada tem me faltado. Ele tem suprido cada momento. Quando vem pensamentos quererem me combater, e me diminuir, e me humilhar, e me deixar triste, Ele me supre com alegria. Ele me faz lembrar que eu já fui ungido. E Ele vai falar disso ainda nesse salmo. Se Ele é o meu pastor, eu vou entender o que é esta paz. Diferente do mundo, porque não é momentânea. Não é por notícias, não é por frações, não é porque a gente recebe uma notícia boa ou ruim que determina o nosso ânimo. Isto é a paz que o mundo dá. Você recebe a notícia do aumento, fica feliz, 3 meses depois você não está mais feliz. Como é que funciona? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Você anda com algumas pessoas, com nível, uma classe social. Aí você é promovido, aquilo que você sempre sonhava. E aí isso te dá condições de ir em outros lugares que você não ia, comer em outros lugares, passear em outros lugares que você não ia. Só que quando você começa a comer nesses outros lugares, passear nesses outros lugares, você começa a conhecer outras pessoas. E aí você começa a ver que essas outras pessoas ganham mais que você. Elas já estão ali há mais tempo. Elas já vivem essa vida há mais tempo. E aí o que começa a acontecer com você? Você começa a achar que você também ganha pouco. Você acabou de ser promovido. Desejo. Dinheiro, no hebraico, é kesef. Cassif.
É dinheiro, chama-se desejo. Aí a pessoa quer mais. Ela então, o que ela faz? Eu preciso ganhar mais. E nunca está satisfeito. E não é o dinheiro. O problema é ela. Não é o dinheiro. E assim o homem caminha, não consegue ter paz, porque o Senhor não é o seu pastor. É rebelde às ordens dele. É a chamada ovelha negra dentro do aprisco. Eu sei o que eu faço. É autossuficiente. Ele diz assim, olha o versículo 2. Deitar-me, olha o que o meu pastor faz comigo. Ele me faz deitar em verdes pastos. Não sei quem teve essa oportunidade. Eu tive, fiz isso muitas vezes. Eu morei num lugar por muito tempo, muito gostoso, onde os meus pais moram hoje. E várias madrugadas eu acordava, e eu não orava em casa. Eu descia até a beira de um lago, tem um gramado lá. E eu deitava naquele gramado e eu ficava ali horas e horas falando com o Senhor. E muitas vezes eu vi o dia amanhecer naquele lugar. Amados, mas uma paz, num coração aflito, preocupado, cheio de dúvidas, o meu coração era tomado de uma paz. E toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro daqueles dias que eu me deitava naquela grama. Durante o dia, debaixo da sombra daquela árvore, eu deitava ali o Senhor falava comigo. Se Ele é o teu pastor, esta paz que Ele fala de deitar em verdes pastos, ser guiado mansamente a águas tranquilas. Este salmo está falando da paz que não é a paz que o mundo dá, é a paz que o Senhor pode te oferecer. É como se você vivesse deitado às margens desse riacho, na grama, debaixo da sombra, descansando porque tem alguém trabalhando por você. Porque é assim que Ele faz para todos aqueles que nele esperam, para todos aqueles que confiam nele como seu pastor, como aquele que cuida de você. A única forma de você verdadeiramente entender e desfrutar da paz que provém do Senhor é tudo está nas mãos dele. Tudo. É o que Ele proporciona. Ele refrigera a minha alma, que está angustiada, desesperada, está aflita, porque não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Ele vem aquele que esfria a alma, ela está fervendo, desesperada, angustiada. O que vai ser da minha vida? Se Ele é o meu pastor, é como consequência dessa confiança, Ele refrigerar a minha alma. E Ele diz mais, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Aqui tem um ponto interessante, recentemente eu falava sobre isso com o irmão Rodrigo. Eu até comentei acho com a igreja na semana passada. Eu sei, amados, que vai ter muita gente que vai falar assim, como assim? É bíblico. Nós achamos que nós temos que dar resposta para tudo. As pessoas nos procuram e falam assim, viu, por que Deus fez isso? E você tem a obrigação de responder. Um dia Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, vem aqui, eu quero falar um negócio com você. Não é para você, eu quero que você escreva isso aí. Porque isso aqui eu quero deixar para o meu povo. Moisés, sabe de quem eu tenho misericórdia? Sabe de quem eu tenho compaixão? Eu quero ter misericórdia de alguém. Eu quero ter compaixão de alguém. Automaticamente, talvez você pense assim, Deus é misericordioso com quem é misericordioso. Deus tem compaixão por quem também exerce a compaixão. Ele fala assim, não. Moisés, eu sou misericordioso com quem eu quero ser misericordioso, e é problema meu, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão, e eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não tenho que explicar os meus planos, eu não tenho que falar o que eu quero fazer, eu não tenho que dar satisfação a nenhum homem, a ninguém. Moisés, eu sou misericordioso com quem eu quero, e eu tenho compaixão com quem eu quero. Quer homem mais misericordioso, que tem maior compaixão que Jó, e olha o que ele sofreu nas mãos do Senhor. Então nós criamos uma maneira de enxergar a nossa relação com Deus, e Ele fala assim, eu não dou satisfação àquilo que eu faço, eu preciso confiar nele, da forma como Ele age, da maneira como Ele age, para poder ter esse refrigério, para poder então viver por tudo isso. E Ele fala, não porque você merece, é por amor de mim, é por amor do meu nome.
Eu faço tudo isso se você me ter como pastor seu, por amor de mim, não porque você merece. Porque quando você confia em Deus, você então recebe o direito, você recebe então o crédito, você agora tem moral, por isso Deus vai cuidar de você. Não, mesmo você confiando nele, Ele não faz por tua causa, Ele não faz porque você merece alguma coisa, Ele não faz porque você é bom o suficiente, Ele faz por amor dele mesmo. E aí depois vem me dizer, amados, que a gente merece alguma coisa. A graça de Deus veio para nos ensinar que nós não merecemos nada. Nada. Ele fala assim, se você entregar a sua vida e confiar em mim, obedecer tudo que eu falo, e eu for o teu pastor, sim, nada vai te faltar. A tua alma vai ser refrigerada, você vai viver em paz. Eu vou guiar você mansamente no caminho que você tem que andar, por amor do meu nome. Não porque você merece. Não porque você é bom, não porque você tem algum valor. Amados, cuidado, porque esse sentimento que tem se tornado até doutrina, ele não nasceu, não se engane. Eu tenho falado bastante isso, até essa semana eu falava com a minha esposa sobre isso. Salomão é muito sábio. Não tem nada de novo debaixo do sol. Há 2000 anos atrás, era tudo a mesma coisa. Não, mas há 2000 anos atrás não tinha tablet, não tinha... Isso, não é disso que nós estamos falando. Sabe qual foi a estratégia do diabo? Sabe o que subiu ao coração dele quando ele estava lá no céu? Ele começou a ver que ele tinha algum mérito em alguma coisa. Ele começou a ver que ele era alguma coisa e Deus precisava considerar isso. Ele achava que ele podia ser igual ao Senhor. Ele achava que ele podia ser mais do que ele era. E o que estão ensinando hoje nas igrejas? Você é mais do que você... Amados, cuidado, essa doutrina não foi eles que inventaram agora. Não é uma revelação nova que Deus deu. É aquilo que Salomão fala. Não tem nada de novo debaixo do sol. Está se repetindo a história de novo. É o homem achando que ele é alguma coisa. É o homem pensando que ele pode alguma coisa. É o homem achando que ele não precisa de Deus. Que ele precisa ser autoconfiante. Cuidado. Foi neste erro que Lúcifer foi destituído da glória. A Bíblia diz que foi neste erro que os judeus se afastaram de Deus, numa palavra chamada autoconfiança. Todas as vezes que o homem tem a autoconfiança, ele está se distanciando do Senhor. Toda vez que o homem se entrega em total dependência dele, sendo ele o seu pastor, ele se aproxima do Senhor. Quer um exemplo? Presta atenção. Um dos homens mais elogiados na Bíblia, um dos homens mais honrados na Bíblia, não pelos homens, nem por mim, nem por você, pelo próprio Deus, é um homem chamado Jó. E o que ele fala? Lá no fim do seu livro, ele fala assim: Senhor, me perdoa, porque tudo que eu falava era besteira. Todas as minhas convicções, as minhas verdades, as minhas doutrinas, tudo que eu achava que era correto, não era nada. Eu falava daquilo que eu achava que eu entendia. Ele está dizendo que ele era um homem arrogante, que tinha convicções e valores que ele defendia, e ele chega à conclusão: Senhor, eu não sei nada. Uma coisa só eu sei, que tudo podes. Que quem manda em tudo aqui é o Senhor. Que o Senhor faz do jeito que quer, da forma que quer, e não tem que dar satisfação a ninguém. Por isso presta atenção, um dos homens mais honrados, se não o homem dos nascidos de mulher mais honrado que já pisou sobre essa terra, ele fala assim: eu me abomino no pó e nas cinzas e me arrependo. Como que ele se arrepende? Se o próprio Deus diz que ele desviava do pecado. Olha o nível de humilhação, de dependência que esse homem tem. E vem gente agora dizer que você tem. Ele está dizendo: eu não tenho nada. Eu mesmo, nem preciso alguém falar. Eu mesmo me abomino. Eu preciso de um pastor. Eu preciso de alguém para guiar a minha vida. Eu preciso desse Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu não tenho capacidade de fazer nada sozinho. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Nunca vai provar da paz que provém do Senhor. Nunca. Nunca vai provar dessa paz.
Porque essa paz passa pelo primeiro passo, em Ele ser o seu pastor. Ele cuidar de você. E você obedecer o que está escrito. Muitos homens buscam paz de muitas formas, amados. Através de droga, através do álcool, cheio de pais que não querem voltar para casa e param na beira de um bar e ficam ali para ter paz, porque a casa é um inferno, porque não consegue conviver com a sua esposa nem com seus filhos, e ele procura a paz dele no álcool, não no Espírito, que tem o fruto da paz. Por isso ele fala, não vos embriagueis com vinho. O vinho só a contenda. Enchei-vos do Espírito. Deixa Ele guiar. Deixa Ele conduzir, como Romanos 8 fala. Deixa Ele, não vá procurar paz em outras coisas. E quem quiser ir, que vá. Você não precisa. Se Ele for o teu pastor, você não precisa de nenhuma destas coisas para ter paz. Para estar deitado naquela graminha, ao lado desse ribeiro de águas tranquilas, você só precisa obedecer. Não é ter paz. Da forma que você acha, da maneira que você acha. Existem muitos dispositivos aí fora para te dar paz. Como é que você sabe que isso não provém do Senhor? Porque é momentâneo, passa o efeito. Passa o efeito. Amados, eu estou dizendo daquilo que nós temos vivido. Nós passamos por grandes aflições, por grandes problemas, e isso não muda o nosso ânimo. E isso não muda a nossa maneira, nem o nosso dia, nem o nosso sorriso, porque a notícia é boa, ou a tristeza, porque a notícia é ruim. É o mesmo sempre. Sempre. Ele precisa ser o nosso pastor de verdade, amados, e pastor é Ele cuidar de tudo. 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 Nada vai te faltar. Então eu vou ser rico, eu vou ser... Não, você está deduzindo isso. Ele falou que nada vai te faltar. Sabe o que é nada te faltar? Tudo que você precisa, Ele vai conceder. Se você não tem, é porque você não precisa. Você acha que precisa. Como um filho que chega para o pai e pede coisas que o pai sabe que ele não precisa. Mas ele pede, ele tem desejo, ele tem vontade, mas quem sabe o que ele precisa é o pai, é o pastor. Mas eu quero isso. Não. Fica chateado, fica emburrado. E se for um filho que reconhece o pai como uma autoridade, como um pastor, obedece. Se não, vai espernear, vai dar coice, vai dar murro e ponta de faca, vai se machucar e lá na frente vai reconhecer. Meu pai tinha o melhor para mim. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Amados, a paz que provém do Senhor é uma paz que passa por um princípio único. Acatar a tudo o que Ele diz como seu pastor. Faz o que Ele diz. Obedece. Confia. Mas assim como o Senhor nos ensina que a nossa vida não é um caminho perfeito, que não existe dia mau. A Bíblia diz que existe o dia mau. Mas qual é a diferença daquele que tem um pastor? Existem dias que nós estamos à beira do riacho, em águas tranquilas, sim, mas existem dias que o pastor vai nos levar a lugares difíceis. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que chegue o dia mau, mesmo que eu escute notícias terríveis, mesmo que o que está se comentando e falando em nosso meio não são boas notícias, mesmo que até pela morte eu tenha que ser privado, Senhor, todavia, Ele diz aqui, eu não vou temer mal algum, não vou ter medo, eu não vou me preocupar. Sabe por que eu não vou me preocupar? Porque Tu estás comigo. O Senhor é meu pastor. Mesmo no dia mau, o Senhor continua sendo meu pastor. Mesmo no momento mais difícil, o Senhor continua cuidando de mim. Mesmo no momento mais difícil, eu sei que o Senhor está aí do céu olhando para mim, falando assim, calma, vai dar certo. Mas Senhor, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. E Ele diz duas coisas, a Tua vara
e o teu cajado me consola. Amados, são duas coisas que o pastor usa como ferramenta: vara e cajado. E se você não acredita, dá uma pesquisadinha. A vara não é o cajado. A vara é o que o pastor Paulo estava falando aqui. Ele está chamando e tem uma querendo sair, ele dá uma varada, ela volta para o caminho. É isso, vai pesquisar para você ver. Ele anda com uma vara e com um cajado. Aquele cajado que tem uma curvatura na ponta, esse é o cajado, essa não é a vara. Porque às vezes ela está distraída, e está olhando para lá e está saindo do caminho. O pastor só faz assim, ó, ela volta para o caminho. É a correção. Senhor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada. De nada. Se necessário, o Senhor corrige o meu passo. Se necessário, o Senhor me põe no trilho de novo. E o cajado aqui, amados, quando ele se usa as duas ferramentas, o cajado não tem função nenhuma, se não trazer apoio ao pastor. É uma bengala, e ele só tem uma função, quando ele precisa tratar em particular com a ovelha. Ele puxa ela para perto, através do cajado. No meio de muitas ovelhas, ele estica e ele traz ela, e ali ele tem um particular com ela. Ali, se for necessário cortar a sua lã, se for necessário tirar um espinho que está machucando, porque a ovelha não chora, ela não reclama, ela não murmura, ele percebe que ela está mancando, então ele separa do meio do rebanho e olha se tem alguma coisa errada. Vara é correção, cajado é quando o pastor, o cajado não existe para a ovelha, existe para o pastor, poder caminhar muito e poder ter o seu apoio. E ela só tem uma função quando se trata com ovelha, porque é uma relação de nossa com o pastor. Quando ele precisa me trazer para perto, nem que seja para correção. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tudo está dando errado. O que o mundo ensina? Você está fazendo alguma coisa errada, você não está dando dízimo, tem alguma maldição hereditária. Se tem alguma coisa errada na minha vida, eu não preciso me preocupar, ele é meu pastor, ele vai me chamar e falar assim: Diogo, para com isso, muda, isso não está certo. Não é assim que ele faz com a gente? Ele fala: Diogo, para com isso, não faz mais isso está errado. Não tem nada de maldição hereditária. É nós que ainda somos resistentes em obedecer à voz do pastor. Ele chama e ele corrige se necessário. Mesmo que eu passe pelas maiores dificuldades da minha vida, se essas dificuldades têm alguma coisa a ver com alguma coisa errada que eu estou fazendo, ele vai me corrigir para me tirar desse lugar. Mas se não é nada de errado, se não tem nada de errado, isso é natural, é o dia mau, ele vai estar comigo, ele vai passar junto comigo. Isso é quem confia nele, isso é total paz no Senhor. É confiança no Senhor. A paz que provém do Senhor, que ele está falando aos seus discípulos, é esta: a minha paz eu dou, mas é diferente. Não é como o mundo dá. Ela vem trazer tranquilidade, não vem trazer angústia, desespero. Passou o efeito, e aí? Vou dar um exemplo. Existe uma paz que muitos de nós vivemos toda semana. Está ali no trabalho, segunda, quarta, quinta, sexta, trabalhando. Chega sexta-feira, 6 horas, fala: que delícia, eu tenho 2 dias de paz. Aí vai chegando esse horário, você vai arrumando as coisas para ir dormir, aí você: meu Deus, a paz vai embora. Domingo, 9 horas da noite, 10 horas da noite, a paz vai embora. Ela vem 6 horas da tarde na sexta e vai embora no domingo. Sim, Jesus fala, tem muitas formas, o mundo te concede muitas paz, muitas formas, muitas maneiras de alcançar a paz. A do Senhor é diferente, não muda, não muda. Ele diz assim no 5, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos fatiar esse versículo. Eu sei que você estava ansioso por esse momento. Deus vai preparar uma mesa diante dos meus inimigos, daqueles que não acreditaram em mim, daqueles que zombaram de mim, daqueles que quando eu precisei não me ajudaram. Não é isso que ele está falando.
Em primeiro lugar, não é você que faz isso, é Ele. É Ele. Ele fez isso com Pedro. Olha que interessante. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é vingança, tá? Não tem nada a ver com vingança. Um dia, Pedro, presta atenção. Um dia Pedro estava diante de muitas autoridades do judaísmo. E na frente de todas essas autoridades, ele negou o Salvador dele. Na frente de todos esses homens. Ele negou. E fugiu envergonhado. Passados-se aproximadamente 50 dias desse dia, o Senhor preparou uma mesa na presença desses inimigos. Está lá em Atos 3. E ele vem e prega e fala, e ele descreve o amor que ele tem pelo Senhor, e ele fala assim: olha, toda a casa de Israel saiba que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, meu Salvador. Esses homens que viram ele negar, agora olham para ele e falam assim: que homem é esse? Que autoridade! Que palavras de autoridade e virtude provém desse homem? Não era esse, aquele semi-analfabeto, ignorante, que negou Jesus, que fugiu de medo na hora que a coisa apertou? Sim, o Senhor preparou uma oportunidade. O Senhor preparou diante dos seus inimigos. E Pedro, o que ele fez? Não é essa vingança que o mundo acha. Foi humilhado. Não, eles viram o que o Senhor fez. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Senhor, me dê uma oportunidade. E na sequência ele fala o quê? Ungi a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Unção não é algo que você conquista por sua capacidade. É Deus quem te unge. Os homens são ungidos a tantas coisas, são levantados a tantas coisas, mas isso não significa que Deus realmente ungiu eles. Não foi. Deus escolheu Davi, pode colocar quem quiser lá, mas quem estava ungido era Davi. Depois ele escolheu Salomão. Davi não estava preocupado se os filhos dele estavam tomando o reino. Era Salomão e pronto. Quando Deus unge, ninguém pode questionar, impedir, atrapalhar. Ele quem escolheu. Senhor, eu quero ser um desses escolhidos. Eu quero viver verdadeiramente esta porção. Eu quero que o Senhor conte comigo como teu amigo. Eu quero que o Senhor verdadeiramente compreenda que eu quero. Talvez eu não mereça, mas se eu merecer, eu quero fazer por onde? Ele diz que o Senhor unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Lembre-se que quem está escrevendo esse salmo é Davi. Foi o Senhor que escolheu ele. Foi o Senhor que ungiu ele. Foi o Senhor que sustentou ele todos os dias. Foi o Senhor que esteve ao lado dele nos momentos mais difíceis. Foi o Senhor que esteve com ele nos momentos de maior alegria. O Senhor estava com ele quando a arca voltou à posse do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Ele estava lá. Davi estava radiante de alegria quando o Senhor falou assim: eu quero um templo, vai ser feito, não por você, mas teu filho. Ele está radiante de alegria quando o Senhor o perdoa do seu pecado terrível que ele cometeu, mas o Senhor estava com ele também quando ele fraquejou. O Senhor estava com ele em todo o tempo. O Senhor sempre foi o pastor de Davi. Deus nunca o abandonou. Deus nunca faltou com ele. Por isso que quando o filho dele morre, fruto do adultério dele com Batseba, ele lava o rosto, coloca roupas reais e começa a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Nunca questionou o agir de Deus. Nunca conflitou com Deus. Por que eu tenho que ficar fugindo desse homem? Eu sempre lutei pelo reinado de Saul, fiz tudo por esse homem, Deus não me deixa ter paz, e esse homem me persegue. Aquele homem que era perseguido por um homem que ele amava, dizia que entendia e conhecia o que era ter a paz do Senhor, porque o Senhor era o seu pastor, a quem cuida dele.
é quem é a autoridade sobre a sua vida, é em quem ele confia, e que não existe preocupações e medos. Que toda essa preocupação, esse medo, na verdade aponta para uma oposição ao que é ser ovelha deste pastor. Então, amados, nós lemos esse salmo com tanta convicção, mas na prática, ele é o nosso pastor. Eu vou dar um exemplo. Muitos irmãos aqui fazem isso. Diante de um problema, de uma situação complicada e difícil na sua vida, eles ligam para mim. Porque você é meu pastor. Eu não estou dizendo que eu não sou. Mas por que a gente não recorre ao Senhor também? Por que a gente nunca busca dele? Por que a gente não bebe dessa fonte? Se eu for o teu pastor, vai te faltar muita coisa. Mas muita coisa. Mas se ele for o seu pastor, nada vai te faltar. Ele cuida de mim. Eu não estou preocupado se tem lobo perto. Ele já viu. Eu não estou preocupado se está acabando o período de chuva, está faltando pasto. Ele vai arrumar outro lugar para eu ir. Eu não estou preocupado quanto o dia de amanhã ele cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz, basta cada dia o seu mal. E ele cuidará de si mesmo. Mas no versículo anterior, que é o versículo 33, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o seu pastor cuida, ele vai dar para você. Você não tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, como ele diz aqui, me seguirão todos os dias. Presta atenção no que Davi está falando, bondade. Deus tem sido bom comigo. Talvez você não acredite nisso. Então deixa eu te falar uma coisa. Vamos imaginar que a Bíblia é uma grande mentira. Ok? Põe assim na sua cabeça, a Bíblia é uma mentira. Quem está falando a verdade para mim é o Big Bang. Ok, vamos considerar que a teoria do Big Bang é a verdade. Qual a probabilidade, presta atenção, de você pertencer a um planeta que está milimetricamente no seu devido lugar, depois de uma explosão catastrófica? E ele parou no lugar certo. No lugar certo. Possibilitando mais de 1.200 condições favoráveis para ter vida. Enquanto nos países, nos planetas que nós encontramos, às vezes encontramos uma condição. Mais de 1.200 condições. Qual a probabilidade do teu pai e a tua mãe terem se conhecido? Talvez, se ela não tivesse ido na padaria naquele dia, nunca cruzaria com ele. E por alguma razão fora da realidade, eles se encontraram. Por alguma maneira inesperada. Sabe como a minha relação começou com a minha esposa? Eu estava num culto, e estava calor, e eu nunca levanto. Eu posso estar derretendo, eu não levanto, eu fico até o fim do culto. Mas aquele dia eu decidi beber água no fundo da igreja. E eu fui beber. Eu bebi água, enchi o copo, e fiz uma coisa que eu nunca faço, eu já nem levanto para beber água. Aí eu saí, e fui para a calçada da igreja. E o culto estava rolando. Aí eu olho para o lado e vejo uma menina dentro do carro chorando. Era uma menina que alguns meses atrás tinha visitado a igreja e estava participando. E aí que eu percebi que ela nem no culto estava. Aí eu vi ela chorando. Aí eu fui, me aproximei, a gente começou a conversar. E por 2 anos eu discipulei a vida dela. Olha como começou. Eu bebendo água na calçada da igreja. Qual a probabilidade dos seus pais terem se conhecido? Qual a probabilidade de bilhões de espermatozoides de você ser aquele que fecundou? Quando você começa a olhar tudo isso, é muito fácil você não reclamar da sua vida. Porque você vê que você é um fruto de milagre. Não é um fruto de probabilidades. E se você quiser fazer esta conta de probabilidades, vai ter 0, muitos 0, até chegar na sua probabilidade.
Não era para você estar aqui? Se você acha que você é fruto do acaso, então a maneira como nós enxergamos o nosso Deus determina o quanto nós aplicamos de fé nele. Certamente que ele tem sido bom comigo, porque era impossível existir. Mas eu cheguei. E ainda mais, aos 5 anos eu estou prestes a morrer. E ainda assim ele vai lá e me dá mais uma chance. E isso é fruto de probabilidade? Isso é fruto do acaso? Certamente que a bondade do Senhor vai me seguir todos os dias. Eu vejo isso todos os dias. Talvez você não consiga ver. Talvez você veja o vale da sombra da morte. Talvez você veja o copo meio vazio. Talvez você veja... Sim, é a maneira como você o vê. Eu vejo que eu sou fruto de bilhões e bilhões de possibilidades. E eu sou uma realidade. É isso que eu vejo. Eu vejo a bondade do Senhor, mas eu também vejo a sua misericórdia. Bondade e misericórdia. O que é misericórdia? Eu não mereço, mas Ele me puxou para perto. Ele tem me corrigido. Ele tem me ensinado aonde caminhar. Eu sou fruto da sua bondade, mas também da sua misericórdia. Eu não tenho capacidade. Se não fosse a misericórdia, a Bíblia diz que se não... Presta atenção, para aqueles que ainda acreditam que tem potencial, que tem capacidade, a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor ser renovado todas as manhãs, você, nós seríamos varridos dessa terra. E você ainda acha que tem alguma coisa dentro de você que te faz ser especial. Eu sou especial por amor do nome dEle, porque Ele me vê. Meu filho me fez uma pergunta hoje de manhã, mas por que Ele gosta tanto da gente? Filho, eu não sei te responder, mas eu fico feliz em saber que Ele gosta de mim, e pronto. Não tem explicação. Isso é misericórdia, isso é graça. Não tem explicação. Ah não, porque eu sou fiel, porque eu vou todo dia na igreja, porque eu leio a Bíblia todo dia. Ele diz, não. Se não fosse a misericórdia dele for renovada todos os dias, eu seria varrido dessa terra, destruído. Nós seríamos consumidos vivos, diz a palavra de Deus. Não é que Deus ia dar um sono e te levar. Vivo, Ele ia te consumir, se não fosse por Ele mesmo renovar a sua misericórdia. E como é que eu e você temos potencial, valor? O valor que Ele vê em nós, eu não consigo ver em mim. Mas Ele viu, glória a Deus por isso. É sua misericórdia. Certamente que esta bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É por isso que ele chega no fim desse salmo e fala assim, é por isso que eu decidi, é por isso que eu escolhi. Agora eu vou falar, agora Davi vai falar o que ele pensa de tudo isso. É por isso que eu vou habitar na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. Nem existia templo. Ele está falando da presença do Senhor. É por isso que eu não vou me cansar de estar na presença dEle. É por isso que eu não vou trocar Ele por qualquer prato de lentilha. É por isso que eu não vou trocar minha comunhão com Ele por qualquer outra coisa. Por internet, por rede social, por qualquer coisa. Eu não vou trocar por nada esta minha comunhão com Ele. Eu não troco. De tudo isso que ele fala nesses 6 versículos, ele conclui dizendo, é por isso que eu vou habitar. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver condição, eu vou ficar na presença dEle. Eu vou estar servindo Ele. Enquanto houver fôlego de vida em mim, eu vou continuar na sua presença, porque eu reconheço que se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua bondade, se não fosse o Senhor ser o meu pastor, eu estava perdido. Amados, o Salmo 23 é um salmo que vem nos levar a uma reflexão. Em quem nós confiamos? Em quem nós temos crido? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado o seu coração. Desesperado, nem se atemorize. Não se preocupa. Não tenha medo se Ele é teu pastor.
nada vai te faltar. Então, onde nós temos que nos esforçar? Eu tenho que me esforçar para ele começar a ser meu pastor, porque o dia que eu conseguir fazer com que eu me torne uma ovelha deste pastor, tudo está resolvido. Está tudo resolvido. As notícias ruins não me dá vontade de suicídio. Jó, todos os seus filhos morreram. Roubaram tudo que você tinha. Sua mulher vai embora e abandona ele sozinho. Seus amigos o acusam de roubar órfãos, de adultério, de tantas outras coisas. Os amigos. A saúde não existe mais. Engolido por uma enfermidade ele se encontra. Todavia ele não reclamou e nem atribuiu falta alguma ao Senhor. Não me falta nada. Espera aí, seus filhos morreram, tudo que você tinha foi roubado, sua saúde foi tirada, seus amigos te abandonaram, teu casamento acabou. E a Bíblia diz, e ele não tinha falta de nada, porque ele tinha um pastor. Eu não sei o que está acontecendo aí no céu, mas que ele cuida de mim, ele cuida. E ele não tem que dar satisfação. E ele não tem que me explicar por que ele faz isto ou faz aquilo. Ele sabe o que está fazendo. Eu não fiz nada de errado. Eu não roubei os órfãos. Eu intercedi pelos meus filhos de madrugada. Eu lutei pelo meu casamento. Eu não fiz inimizades. E se tudo isso me sobreveio, eu não tenho resposta. Mas não é o motivo de eu reclamar, porque eu não tenho falta de nada. Aí você fala assim, Diogo, como que ele não tem falta de nada? Ele fala assim, quando eu nasci sem roupa, sem filhos, sem esposa, sem dinheiro, sem patrimônio, eu nasci sem nada. E quando eu morrer, eu não vou levar nada. Então você nunca vai ter falta de nada. Porque você nunca teve nada. Você veio sem nada e vai embora sem nada. Fique feliz em saber aquilo que Joel fala. Eu tenho a alegria da salvação. Pronto. Não existe presente maior. Ele é o meu pastor. Por isso eu não tenho falta de nada. De nada. Mas os filhos, nada. Mas roubaram, nada. Nada. Amados, esta é a paz que o Senhor nos dá. Esta é a paz que Cristo está nos propondo. Não é que o mundo, o dinheiro, drogas, entorpecentes, o álcool, o cigarro. O cigarro traz paz para muita gente, está aflito, aí ele fuma um cigarro. Essa é a paz dele. Isso é o que o mundo dá. Não é a paz que vem do Senhor. A paz que vem do Senhor, você não precisa de nada, porque você já tem tudo. Você não tem falta de nada. Se Ele for o meu e o seu pastor. Amém?